Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui o professor André, iniciando a nossa resolução de questões associadas aí com a parte de química analítica. Tá? Agora nós vamos ter aí algumas aulas só de resolução de questões voltadas aos temas ali associados com a disciplina de química analítica. E hoje, né, para nós iniciarmos aí essa resolução, nós vamos iniciarmos pelo primeiro conteúdo que nós discutimos, que é aquela parte inicial ali da análise química qualitativa e quantitativa, aquelas informações, aqueles parâmetros que estão mais associados com aquela ideia, né, do que é uma análise qualitativa, quantitativa e a aplicação desses métodos, né, na resolução de alguns problemas. E vocês vão perceber aqui que esses métodos, tanto os qualitativos quanto os quantitativos, eles são abordados pelas mais diferentes bancas, tá? Não é assim específico de uma ou outra banca. Todas elas de alguma forma abordam essa ideia da análise qualitativa, né, e dessa ideia inicial da análise quantitativa, tá, em diversos tipos de concursos, né, da área aí de perito por diferentes bancas. Então vamos lá para a primeira questão, tá, que nós temos aqui, tá, uma questão de 2022, tá, da Politec do Mato Grosso, perito oficial criminal, tá, uma questão muito direta ali, muito relacionada com a análise qualitativa, tá? Com a determinação de cátions pelo método semimicro, tá? Então aqui é literalmente aquela marcha analítica, tá? Aquela marcha utilizada, né, na separação dos grupos. Lembra lá que toda análise qualitativa ela é dividida em grupos. A gente tem os grupos de cátions, depois tem os ânions. Cada um desses grupos possui o seu reagente específico, né? E aí o reagente específico serve para identificar a presença ou não dessa espécie, né, desse elemento metálico ali no meio, desse cátion. E depois, caso seja necessário realizar essa separação, você tem que fazer a marcha analítica que nós chamamos, que é, né, essa análise semimicro, que é utilizando de meios químicos, precipitação, centrifugação, né, e outras formas até você conseguir chegar na separação do componente. E é isso que essa questão aqui aborda, ó. Ela diz o seguinte, ó, considerando os métodos de separação e análise de cátions em química analítica qualitativa, os cátions do grupo 3, que é o ferro, alumínio, cromo, níquel, cobalto, zinco e manganês, e aqui os seus respectivos números de oxidação, cujo agente de precipitação é o íon sulfeto, tá? Então o íon sulfeto aqui é o agente precipitante de grupo, tá? Muitos desses íons são metais de transição e formam compostos de coordenação coloridos, tá? Ou seja, formam complexos. Empregando-se todos os procedimentos corretos de separação e usando os reagentes, a gente tem aqui ó, o tilcianato de amônio em solução 1 mol por litro de HCl, solução 1 mol por litro de tilcianato de amônio e HCl 6 mol por litro, então esse aqui é uma solução bem ácida, tá? E tilcianato de amônio, 1 mol por litro em excesso, na solução de ácido acético em acetona, né? Então você tem dois meios aqui distintos. Pode-se identificar os cátions respectivamente, tá? Aqui, infelizmente, não tem muito o que fazer, você tem que lembrar da marcha analítica, tá? E aqui eu trago a marcha utilizada para a separação dos elementos do grupo 3, né? O reagente de grupo aqui, ó, sulfeto, formando os respectivos sulfetos, e aí aqui dois hidróxidos, que é por, né, questões de caráter anfótero aí, tá? Depois eles são solubilizados no meio e aí vem a marcha analítica de separação, tá? E aí nós temos aqui, ó, a separação do manganês, tá? Que é utilizado aqui como reagente o KOH, né, na presença desse outro composto aqui, formando agitação. Na presença de benzida, você tem um composto de cor azul, né? No caso do ferro, olha aqui o que nós temos, né? O reagente, utilizando ali, ó, tilcianato de amônio, formando, né, um complexo de ferro de cor vermelho escura, tá? Ao passo que, quando você usa aqui, ó, no caso, o tilcianato saturado, né, a utilização dele, em meio saturado, você leva a formação aqui também de um complexo azulado, tá? Então, a partir do uso do tilcianato, tá? Principalmente aqui, tá?
você vai perceber que tem as outras espécies químicas que ele cita aqui, ó, meio de ácido acético, acetona, né, HCl e tal. Isso daqui são afirmações, então ele está realizando a precipitação nesse meio. Mas o que importa? Importa, no final das contas, esse reagente aqui, ó, que é o reagente responsável pela precipitação, né? Como você tem o reagente responsável pela precipitação, vai ser, nos dois casos, o tiocianato de amônio. Tá? Diferentemente aqui, ó, que utiliza o KOH, né, que depois é agitado, ele é formado, forma um óxido de manganês. E aqui, no caso, né, desse ideia aqui, ó, você pode formar um níquel com a dimetilglioxina. Na verdade, a dimetilglioxina é um reagente específico para a precipitação de níquel. Ele só precipita o níquel, está na forma de um precipitado vermelho. Então, tiocianato, tá, como agente precipitante, ele vai precipitar quem? Apenas os íons ferro e os íons cobalto, tá? Porque ambos são precipitados a partir do uso dessa espécie aqui, tiocianato de amônio. Tá? Então, por esse motivo, a alternativa correta seria a letra C, né? O ferro 3 e o cobalto 2. Né? Esse caso, de fato, é um caso assim, bastante direcionado em que, infelizmente, né, ou felizmente, você tem que saber qual é o agente precipitante. Na verdade, você não precisaria nem saber de fato quem é o agente precipitante, se é o tiocianato ou não. Mas se você lembrar que lá aí entra, né, a parte de química de coordenação. Aqui, nessa parte de análise qualitativa, muito da química de coordenação e muito da parte de equilíbrio químico ela é requerida, tá? Porque no final das contas isso aqui é mais uma ideia de equilíbrio e ali a química de complexação para você chegar lá no produto final, no produto desejado, no caso da separação. Se você lembrar que o tiocianato forma complexos estáveis e coloridos com ferro e com cobalto, você fechava essa ideia aqui da questão, né? Porque o enunciado é uma afirmativa, então no enunciado ele afirma isso para você. A precipitação foi realizada desta forma. Usando isto, qual deles podem ser precipitados? Né? E os únicos que podem ser precipitados dessa forma é o ferro e o cobalto. Por quê? O níquel tem o seu precipitante específico, que é dimetilglioxina, da mesma forma que o manganês não é utilizado uma reação de complexação, mas sim a formação do final lá de um hidróxido. Tá? Então, por esse motivo, né, a alternativa correta aqui seria a letra C. Tá? Por esse fato, formação do complexo colorido. Tá? Vamos para mais uma aqui da Funiversa, essa de 2012 também, lá do Distrito Federal, para perito criminal. Ó. Mais uma informação com relação à análise qualitativa. Ó. Na análise qualitativa de substâncias inorgânicas, são realizados testes específicos para detectar a presença de sais, né? Que são, na verdade, os cátions ali dissociados, ou alguns ânions, dependendo, né, do seu objetivo. Pode ser tanto o cátio quanto o ânion. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Letra A. Íons prata reagem com solução de ácido clorídrico, formando uma solução límpida. Aqui, novamente, você tem que ter aquela ideia do quê? KPS, formação de precipitado. Lembra que esse AgCl é um sólido branco. Tá? Íons prata reagem com íons cloreto, né, formando AgCl, que é um precipitado branco de baixa solubilidade. Então, né, essa afirmativa não pode ser correta. O gás sulfídrico, produzido no aparelho de Kipp, é o reagente usado na precipitação de íons mercúrio 1. Tá? Não, o gás sulfídrico, né, ele não é utilizado a partir desta afirmativa aqui, ele não é utilizado na precipitação de íons mercúrio. Tá? Tanto não é produzido por meio desse aparelho aqui de Kipp. Tá? A solução de nitrato de prata em meio básico é usada para detectar íons iodeto na forma de iodeto de prata. Tá? Olha lá, a solução de nitrato de prata em meio básico é usada para detectar íons iodeto na forma de iodeto de prata. Tá? Íons nitrato não são utilizados, tá, na detecção de iodeto.
Em uma amostra de hematita, Fe2O3, a presença de ferro 3+, pode ser determinada na reação deste minério, lá como a solução de tiocianato de amônia. Tá? Foi exatamente o que nós vimos anteriormente. Tá? A formação de um complexo, tá? Que vai ter as suas proporções, mas, né, de modo geral, vai ser o que? A formação do complexo entre ferro e o tiocianato. E o pH não interfere nas reações de identificação de ânions. Tá? Impossível. Tá? O pH, você assume o pH como, né, em processos de reações químicas, como você tiver uma reação química, o pH vai influenciar de alguma forma. Tá? Seja no deslocamento de equilíbrio, seja na interação entre as espécies, de alguma forma o pH sempre vai estar envolvido no processo. Então, né, você toma isso como basicamente uma generalização. Tá? E principalmente aqui, tanto em reações de precipitação, como reações de dissolução, nos equilíbrios de modo geral, você sempre vai ter o efeito do pH, tá? De alguma forma ali embutido nesse sistema. Então, né, não tem condições dessa alternativa ser a correta. Então, a questão 2, o gabarito dela seria a letra D, formação de um complexo do ferro com o tiocianato de amônio. Então, essa questão 2 também aí, bem qualitativa, associado a essa ideia de separação e identificação de espécies. Tá? Mais uma aqui, ó, de 2021, da FGV, Polícia Civil do Rio de Janeiro, também para perito criminal. Tá? Outra questão recente que foi aplicada, essa daqui já falando da parte ali de preparo de amostras e tal. No processo de preparação de amostra, monta-se um sistema contendo uma manta, tá, ou placa de aquecimento, um balão com solventes, tá, um sistema de refluxo acima de um cadinho perfurado com o sólido de interesse e um balão na base. No contexto da química analítica, utiliza-se sistemas semelhantes no preparo de amostras. Tá? Então, no contexto de química analítica, você utiliza essa montagem aí, né, para uma realização ali específica de preparo de amostras. O processo descrito é um exemplo de quê? Tá? Reconcentração por refluxo. Tá? Deixa essa ideia aí, né, com relação a reconcentração com refluxo. Destilação fracionada. Né? Para ser destilação fracionada, você tinha que possuir um destilador, um condensador. Né? E aqui, ele não fala nada com relação a um condensador. Tudo bem, você pode ver aqui que é um sistema de refluxo. Tá? Mas, né, no caso de ser um sistema de destilação, ele deixaria claro que seria um destilador, tá? E não um sistema de refluxo. Então, não é destilação fracionada. E outra coisa ainda, perfurado com sólido de interesse. Né? Destilação fracionada não tem nada a ver com sólido. Tá? Você tem ali dois líquidos que são solúveis, né, miscíveis entre si e que possuem temperaturas de ebulição diferentes. Destilação azeotrópica. Destilação de azeótropo, no caso, é um nome diferente para destilação fracionada. Né? Geralmente, as destilações em destilação fracionada, você tem azeótropo, tira aqui, mistura álcool e água. Extração monofásica. Não é extração monofásica justamente porque você tem um solvente e um sólido. Aqui você tem duas fases. Então não pode ser extração monofásica. Então essas daqui, né, nenhuma delas poderiam ser as alternativas as corretas. E aí sobra extração por solvente. Tá? E aí, por que que nós não podemos assumir isso daqui como um processo de reconcentração por refluxo? Porque para ser um processo de reconcentração, você teria que ter a saída de alguma espécie, né, para você reconcentrar. No caso aqui, uma das espécies químicas, elas teriam que sair do meio, ser dois líquidos, ou, né, a retirada de uma dessas espécies, porque você já pega algo que está, né, reconcentrar significa o que? Algo estava concentrado, foi diluído e agora vai ser reconcentrado. Então não é essa a dinâmica que ele descreve aqui no enunciado. Por fim, né, sobra o que como alternativa? A letra E, extração por solvente. Né? E esse aqui é um processo de extração que poderia levar um nome específico de extração por Soxhlet. Né? Ele descreve aqui um sistema de Soxhlet, mas,
Dado as alternativas aqui, você tem um processo de extração por solvente. Não é reconcentração por esse motivo. Tá? Então, a questão 3, alternativa correta, letra E. Bom, dando continuidade, então, vamos para a questão 4, que é do IBFC. Foi uma questão cobrada no para perito criminal da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Tá? Esse concurso foi para a área de Química, Engenharia Química, foi abordado os mesmos conteúdos. Tá? Nós temos aqui uma questão sobre também preparo e purificação de amostras associada com a recristalização. Tá? E aqui ele fala um pouco sobre o método de recristalização, que a recristalização é o método mais comum de purificação de substâncias sólidas e inclui as seguintes etapas. Né? E aqui ele vai descrever quais são essas etapas. Dissolução da substância impura a uma temperatura próxima do ponto de ebulição do solvente, filtração a quente da solução, resfriamento do filtrado, separação dos cristais formados e secagem do material. A seleção do solvente é uma das etapas mais importantes. A partir dessa informação, a gente já prevê que ele vai perguntar alguma coisa com relação ao solvente utilizado. Na tabela 85, são apresentados alguns solventes comuns na recristalização. Tá? E aqui nós temos o solvente, acetato de etila, acetona, água, benzeno, os respectivos pontos de ebulição, né? E aqui mais alguns solventes de clorometano, éter, etanol, metanol e os seus respectivos pontos de ebulição. Com base nessa tabela, né, e das características de um processo de recristalização, lá ele faz a seguinte pergunta. Assinale a alternativa correta sobre a escolha de um bom solvente para recristalização. Né? Então, assinale a alternativa que diz qual que é o melhor solvente, né, quais as características, na verdade, que esse solvente deve possuir para ser um bom agente de recristalização. O que ele deve conter? Né? Deve dissolver grande quantidade da substância em temperatura elevada e pequena quantidade em temperatura baixa. Né? Dissolver as impurezas mesmo a quente, ou então não dissolvê-las mesmo a frio. Dissolver grande quantidade da substância em temperatura baixa e pequena quantidade em temperatura alta. Dissolver substâncias em altas temperaturas e possuir alta volatilidade e inflamabilidade. Dissolver pequena quantidade da substância em temperatura baixa, possuir alto custo e grande facilidade de manipulação. Então nós temos aí todas essas afirmações. Vamos começar de trás para frente aqui. Olha lá, dissolver pequena quantidade de substância em temperatura baixa, isso é uma característica importante para um solvente. Tá? Ele deve dissolver, de fato, baixa quantidade de substância em temperatura baixa. Por quê? Recristalizar significa aquecimento. Só que possuir alto custo? Não, ele tem que ser o mais em conta possível. E sim, grande facilidade de manipulação também seria uma boa característica. Mas possuir alto custo não é uma característica desejável para um solvente. Então, a alternativa E não é uma alternativa correta. A dissolver substâncias em altas temperaturas e possuir, dissolver substâncias em altas temperaturas não é uma característica desejável. O ideal é que ele dissolva na menor temperatura possível, mas não que seja a temperatura ambiente, tá? Temperatura baixa, mas também que não seja lá a 400, 500 graus que essa dissolução aconteça. Possuir alta volatilidade também não é uma característica desejável, né? E inflamabilidade, aqui todas elas não são características desejáveis, tá? Então aqui, cuidado com essas altas temperaturas, significa o quê, né? Temperaturas muito acima ali, até 200 graus dá para levar. 300, 400 já fica algo extremamente perigoso até de ser manipulado. Então, essas altas temperaturas, tem que tomar cuidado. Mas aqui ele deu todas as alternativas, todas as afirmações não seriam desejáveis a um solvente. Dissolver grande quantidade da substância em temperatura baixa, isso daqui já vai totalmente contra o preceito da recristalização. E pequena quantidade em temperatura alta. Também não é uma ideia legal. Tem que ser em temperatura, a temperatura mais elevada, ele tem que dissolver grande quantidade. Dissolver as impurezas mesmo a quente,
De jeito nenhum, né? Por quê? Você já está querendo separar o soluto da impureza. Se a impureza for dissolvida a quente, né, ela vai junto com o seu soluto de interesse e aí, né, o processo de recristalização não tem sentido. Então, olha lá, resta-nos o quê? Dissolver grande quantidade da substância em temperatura elevada e pequena quantidade em temperaturas baixas, tá? Então, a letra A seria a alternativa correta, tá? Seria aqui em que todas as condições elas são satisfeitas em função do solvente, tá? Na verdade, se você for pegar aqui a tabela, foi mais para informação do que, né, de fato, para você resolver a questão, né? Nenhuma das alternativas se embasavam diretamente naquilo que foi mostrado aqui em termos de solvente. É mais uma questão teórica com relação aí às características para que uma recristalização aconteça de maneira eficiente. Tá? Então, essa daqui, nossa questão 4. Vamos lá para mais uma, questão 5. Falar um pouco de separações, tá? Mas métodos de separação, não cromatografia ainda. Tá? Também, ó, de 2013, do IBFC, né? Polícia Civil do Rio de Janeiro, para perito criminal. Ó. As separações analíticas podem permitir a identificação dos constituintes separados se as correlações apropriadas forem feitas ou se uma técnica de medida sensível à estrutura for empregada nos ensaios. Tá? Com base nessa afirmação, analise as alternativas a seguir. Tá? Nós temos aqui, né? A amostragem é o processo usado para a coleta de uma amostra representativa para análise. Tá? Ou seja, o que é a etapa, o processo de amostragem? Na verdade, aqui ele basicamente definiu a amostragem de uma forma mais simples, digamos assim. Ele deu uma resumida na definição de amostragem, mas a amostragem é exatamente isso. Tá? É o processo de você, né, recolher ou colher a amostra a partir do todo, a partir da população, e que essa amostra recolhida, ela seja o quê? Né? Que ela descreva, na verdade, esse todo da qual ela provém. Então, o processo de amostragem é basicamente isso mesmo, né? Então, é um processo de coleta de amostra representativa. Tá? Então, A1 é verdade. Vamos fazer aqui que fica mais visível. Tá? Então, essa alternativa está correta. Materiais heterogêneos irão produzir amostras heterogêneas para análise, tendo a mesma composição do material. Né? Essa daqui, você tem que ler ela com cuidado. Tá? Materiais heterogêneos irão produzir amostras heterogêneas? Tá? Essa é a grande pergunta. Tá? E a resposta é não. Materiais heterogêneos não produzem amostras heterogêneas desde que você faça o quê? Uma amostragem correta. Se a amostragem for bem feita e depois o processo de manipulação dessa amostra também for bem feita, né, o seu material resultante, ele não será heterogêneo. Ele pode ter o quê? Característica homogênea. E característica homogênea em que sentido? Tá? Homogeneidade da distribuição do analito. Tá? Nessa ideia do quê? De descrever totalmente aquela condição, né, a qual ele provém. Tá? Então, amostras heterogêneas, né, aqui ó, materiais heterogêneos, não necessariamente vão produzir amostras heterogêneas. Tá? O material é heterogêneo porque ele tem composição ali, você tem uma rocha, algo nesse sentido. Mas você pode transformá-lo em laboratório em uma amostra homogênea. Tá? A partir da manipulação, trituração e assim por diante. Tá? Então, essa alternativa é falsa, né? E tendo a mesma composição do material. A preparação de uma amostra é o processo que converte uma amostra bruta em uma amostra de laboratório homogênea. Né? Isso daqui é até lindo de você ler. Tá? Perfeito, corretíssimo. Você prepara uma amostra para quê? Né? Colhe-se lá a amostra que tem características heterogêneas, você vai no laboratório e converte essa amostra bruta, a partir de todos aqueles métodos de preparo de amostra possíveis, né, tanto métodos físicos quanto métodos químicos, e converte ela em uma amostra homogênea para o laboratório. Então, sim, é uma alternativa correta, uma afirmação correta. A amostra bruta
tem que ser representativa de um lote. E sua escolha é crítica para que a análise seja válida, né? Isso aqui também é muito verdadeiro, tá? Por quê? Se você vai fazer a coleta e essa coleta é mal feita, ela não representa o todo. O resultado de laboratório, o resultado analítico resultante, né, desse processo de análise, ele vai descrever aquela população inicial? Não. Então, se ele não descreve a população inicial, nós podemos afirmar o quê? Que essa amostra, né, não tem um resultado válido. Ou seja, a análise, no caso, seria uma análise inválida que não descreve as características. Porém, né, se ela for representativa do lote, aí sim esse resultado analítico descreve esse lote, que nós podemos chamá-lo de população. Tá? Então, aqui na questão 5, nós temos como verdadeiro A1, A3 e A4, que corresponde à letra 1, 3 e 4, letra B. Então, seria a nossa alternativa correta aí, né, que descreve as afirmativas. Uma questão também bastante teórica aí, englobando toda aquela parte de preparo de amostras. Tá? Bem legal, uma questão bem interessante. Questão 6. Né? Os métodos de separação de misturas são de suma importância para o preparo de amostras. É mais uma de preparo de amostras, e agora FGV 2021. Tá? Então você pode ver que, né, essa é recorrente aí o aparecimento dessas questões relacionadas com o preparo de amostras. Então, voltando ali, né? Os métodos de separação de misturas são de suma importância para o preparo de amostras e para o trabalho da perícia. A técnica que consiste na separação, olha lá, separação de dois líquidos por meio do quê? Aumento da temperatura até atingir ponto de ebulição de um deles, seguido pela condensação do vapor, é um exemplo de quê? Né? É um exemplo, primeira coisa, se a gente está falando separação de dois líquidos, você tira isso daqui. Tá? Se é um processo de condensação, você tira isso daqui. Né? Aí, o que a gente tem aqui? Ó, amostras, a técnica que consiste na separação de dois líquidos por meio do aumento da temperatura até atingir o ponto de ebulição. Né? O processo de evaporação, né, também não vai ser porque você evapora. Para evaporar, você evapora solvente e resta um sólido. Tá? Processo de evaporação é que você tem dois líquidos. Então, evaporação é para separação de mistura que contém uma das espécies, né, forma um sólido. E extração por solvente, muito menos, né? Porque a gente está falando de separação de dois líquidos por aumento de temperatura em ponto de ebulição. A extração por solvente é a ideia de miscibilidade. Então, sobra o quê? Destilação fracionada, a letra C. Né? Só aqui, ó, pela separação de dois líquidos por condensação, você já mataria essa questão, né, direto por destilação fracionada. Então, né, abordando aí a técnica de destilação, uma técnica simples, uma questão também bem tranquila, se você for ver em termos de teoria, com relação aí à técnica de destilação. Tá? Então, é uma questão bem de boa. Questão 7. Em se tratando de química analítica, o estudo dos compostos pode ser realizado em equipamentos, como os cromatógrafos, que você já viu, ou em via úmida, que você também já viu. Nos procedimentos em via úmida, os elementos químicos metálicos são classificados em grupos e o trabalho de identificação envolve, também aqui, ó, FGV 2021, PCRJ, perito criminal. Tá? Aqui ele fazendo uma correlação ali com os métodos instrumentais, né, no caso da cromatografia, e as determinações por via úmida, que é aquela, geralmente, que você faz o quê? Abertura da amostra, seguida de um procedimento lá de, né, você pode ler essa amostra no equipamento, ou você pode submeter ela a uma análise qualitativa lá a partir da técnica que a gente viu nas questões anteriores, né, identificação e separação pela marcha analítica. Então, aí depende do objetivo. Se você quer saber quanto, vai para a técnica analítica. Se você quer saber só se ele está presente ali ou não, uma técnica qualitativa, né? Mas, de todo o caso, ele pede aqui, ó, são classificados em grupos, então ele está relacionado com o processo da análise qualitativa.
Tá, e esse trabalho de identificação envolve o quê? Titulação. Titulação, ele é um método basicamente quantitativo, né? Você não faz titulação qualitativa. Extração por solvente, né? Olha lá, eles são classificados em grupo e o trabalho de identificação envolve extração por solvente, né? Não, ele não envolve extração por solvente. Envolve o quê? Vai envolver, ó, precipitação, tá? Lembra que o trabalho da identificação análise qualitativa é baseado nos equilíbrios de precipitação, tá? Então, vai ser realizado inicialmente a precipitação desse material e filtrações sucessivas de forma a separá-los, tá? A marcha analítica. Pode ser filtração, poderia ser aqui centrifugação? Também poderia, tá? Mas passa-se pelas etapas de filtração. Não pode ser destilação fracionada, porque a gente está falando de, né, elementos metálicos. E uso de indicadores também não, porque o uso de indicadores está associado com, basicamente, o processo de titulação. Tá? Então, como alternativa, sobra aí a letra C. Né? A análise qualitativa, isso que você pode pegar como regra, é baseado no princípio da precipitação. Toda análise qualitativa e depois a marcha analítica, ela é baseada em reações de precipitação que depois são submetidos às filtrações sucessivas, né, até que o composto seja separado. E aí por isso que ele é identificado. Né? Nós estamos falando aqui de análise qualitativa. Então, questão 7, letra C, alternativa correta. Vamos para a questão 8. Tá? FUNCAB 2013, ó, Polícia Civil do Espírito Santo, tá? Perito criminal também. Tomando por base os aspectos fundamentais da extração líquido-líquido, analise as alternativas abaixo e aponte sua principal propriedade. Então aqui ele está falando, né, a relação entre os dois solventes. Lembra que quando você vai fazer uma extração líquido-líquido, você tem dois solventes e esses solventes precisam, né, possuir que característica? Basicamente é isso que a questão nos diz, tá? Primeiro deles, ó, vamos começar de trás para frente. Miscibilidade entre todas as fases e solventes. Né? Todo mundo tem que ser solúvel em todo mundo? Né? Com certeza não. Senão você não tem separação de fases, você não vai ter o quê? Processo de migração. A gente está falando de extração líquido-líquido, então a sua fase de interesse, o seu analita, ele tem que sair de uma fase e ser extraída para outra. Então, se houver mistura entre todo mundo aqui, como que vai ocorrer a extração, né, de uma fase para outra? Extração líquido-líquido, sempre extração entre fases distintas. Então, não podem ser miscíveis entre si. Lembre-se que miscibilidade significa solubilidade infinita entre eles, tá? São totalmente miscíveis, ou seja, se misturam sem qualquer, né, relação ali de separação de fases. Imiscibilidade dos solventes que compõem a fase orgânica. Né? Se ocorrer a imiscibilidade dos solventes que compõem a fase orgânica, vai acontecer a formação de 3 fases. Né? E ao invés da extração acontecer entre 2 fases distintas, você vai ter uma terceira fase aqui no meio, né, que dependendo das características do analito, ele não vai estar nem na fase orgânica aqui inicial, nem na fase aquosa, que é o que você busca. Ele vai estar nessa fase intermediária. Né? Então, não se faz extração, né, com 3 fases, que seria aqui, no caso dos solventes orgânicos, serem imiscíveis entre si. Tá? Também não pode acontecer isso. Imiscibilidade dos solventes que compõem a fase aquosa. Mesma coisa. Né? Até porque, geralmente, a fase aquosa é só água. Né? Dificilmente você mistura outro solvente ali. E se misturar também, né, para mudar a força iônica, ou para mudar ali as características do meio, eles têm que ser solúveis entre si, ou seja, miscíveis entre si. Tá? Miscibilidade entre as fases aquosa e orgânica? Né? Também não, porque se a aquosa e a orgânica forem miscíveis, não tem fase, não tem separação. Então, o que resta? A letra A, imiscibilidade entre as fases aquosa e orgânica. Tá? Você precisa lá, né, lembra, fazer, não vou nem fazer num balão. Você tem que ter aqui a separação, tá? A fase 1 e a fase 2,
E aí o seu analito de interesse vai fazer o quê? Estabelecer um equilíbrio entre essas duas fases, que, de maneira geral, a gente espera que ele esteja deslocado em um sentido em relação ao outro, tá? Porque aí você consegue, de fato, fazer essa extração. Então aqui, questão 8, alternativa A seria a correta. A questão 9 é uma questão já associada mais com essa ideia do método analítico, tá? Lembre-se que para a gente realizar uma análise química, geralmente, né, são feitos calibrações, você tem a curva de calibração, você tem ali aquela ideia da análise quantitativa. E como que nós sabemos, né, análise quantitativa, qual é a menor concentração, qual é a máxima concentração que essa curva de calibração pode variar, né? Qual que é a sensibilidade dessa técnica e tal, né? Tudo isso ela é chamada de, né, validação, são as técnicas de validação, né, ou os parâmetros analíticos que validam essa determinação, essa análise quantitativa. E aqui na questão 9, né, uma questão da FUNCAB 2013, também de, né, PC, Polícia Civil lá do Espírito Santo, ele diz o seguinte, ó, tomando por base os aspectos relacionados à validação dos métodos analíticos, aponte o indicador que está relacionado com a sensibilidade, né? A sensibilidade de um método analítico, né, ele está diretamente relacionado com a capacidade desse método em determinar concentrações, né? O quão sensível, né, o método analítico utilizado, ele é para determinação e quantificação do analito em específico, né? Então, toda a validação ela é feita de acordo com o componente que se deseja analisar. Se você tiver 10 analitos, 10 moléculas ou 10 ânions, cátions diferentes, e você vai submetê-lo a uma análise quantitativa em um equipamento, né, cada um desses elementos vai possuir a sua validação, ou seja, os seus parâmetros de validação. Por quê? Lembre-se que você tem um equipamento, esse equipamento ele tem um detector. Por mais generalista que esse detector seja, ou seja, por menos seletivo que esse detector seja, né, ele ainda responde melhor para uma molécula, ou para um cátion, ou para um ânion do que outro, tá? Então, né, pode ser que para um tipo de molécula que tem um grupo ali específico, né, esse detector responda de maneira mais sensível. Mais sensível significa o quê? Uma menor quantidade gera um sinal elétrico maior, então isso converte-se na forma analítica, né, de um sinal analítico mais evidente, e já para outros elementos, para outras moléculas, essa detecção não é assim tão eficiente, então é necessário uma concentração maior para gerar um sinal detectável, né? Então a sensibilidade de um método está relacionado com isso, com essa capacidade do método analítico, né? E geralmente a gente toma aqui método analítico como alguma técnica instrumental, né? Geralmente a gente faz quantificação utilizando técnicas instrumentais. Então é uma medida do que? Da sensibilidade desta técnica, deste equipamento, para a molécula ou para o analito ali que se deseja analisar, tá? Então voltando aqui, né, com essa ideia de sensibilidade, né, a gente tem o seguinte, né? Tomando por base os aspectos relacionados à validação de métodos analíticos, aponte o indicador que está relacionado com a sensibilidade, tá? Aí nós temos aqui TZ, né? TZ você poderia tomar, sei lá, como um tempo, né, de alguma coisa, de um componente Z ou sei lá do que ele quis se relacionar com isso. Mas de qualquer maneira, né, o tempo de modo geral não poderia ser sensibilidade de um método analítico, porque nem todos os métodos analíticos são baseados na análise em função do tempo, tá? Você tem análise baseada no comprimento de onda, você tem análise baseada na razão massa-carga, você tem análise baseada no deslocamento químico, né? Então o TZ por si só não é um indicador de nada, né? Então ele indica sensibilidade de método? De jeito nenhum, tá? Limite de quantificação, tá? Que é LOC ou LQ, e ou de detecção, que é o LOD ou LD, tá? O que significa, né, esse tal de limite de quantificação e o limite de detecção? Tá? Toda técnica analítica que você vai utilizar ela com objetivos quantitativos, tá?
existe a menor quantidade de substância, né, que é determinada com alto grau de confiança. Tá? E essa menor quantidade, né, que pode ser quantificada, né, porque determinada você pode só dizer que aquela espécie está lá. Então, a menor quantidade de uma espécie química que você pode quantificar, né, de forma segura é chamado de limite de quantificação. Ou seja, se você quer fazer uma análise quantitativa, você não pode passar desse limite. Aí ele é determinado aí com base nas características da técnica. Está relacionado com a razão sinal-ruído para a técnica. Tá? Tem toda uma consideração aí com relação a isso. E o limite de detecção, né? Se você tem apenas um objetivo qualitativo e você quer realizar a detecção dessa espécie, né? Essa daqui, né, seria a menor quantidade que te permite detectar a presença desse elemento, dessa substância ali no meio, tá? E que te fornece resultados confiáveis, tá? Então, se a gente está falando em limites, né, de quantidades, nós estamos falando do quê? Da sensibilidade da técnica, ou seja, o quão sensível essa técnica é para quantificar e o quão sensível essa técnica é para, né, detectar, ou seja, para qualificar quais são as espécies químicas ali presentes no meio. Tá? Então, a sensibilidade da técnica está relacionado com o LOC e com o LOD. Tá? Coeficiente de variação intra-ensaio ou inter-ensaio, tá? Isso aqui está relacionado mais com precisão, tá? Da técnica. Você tem precisão e exatidão, basicamente, né, estão medidos nesses dois conceitos aqui. Percentual de recuperação do analito, né, também não é uma forma de você realizar, né, uma ideia de sensibilidade. Percentual de recuperação está relacionado com aí a viabilidade do método que você propôs para que essa, né, análise seja realizada. E a faixa de trabalho? A faixa de trabalho está relacionado com linearidade. Linearidade, tá? Da curva de calibração. Tá? Então, faixa de trabalho está associado com a linearidade, tá? A faixa linear, que é o equipamento, que o detector, né, responde linearmente. Responder linearmente significa o quê? Sinal analítico proporcional à concentração. A partir do momento que algo, né, começa a ter um desvio, essa região aqui não segue essa proporcionalidade. Ou seja, ela não pode ser utilizada, né, essa região não pode ser utilizada na quantificação. Né, seria até menos aqui, ó, a região que ele perde linearidade. Então, essa faixa aqui, né, seria a faixa útil de análise ou a faixa de trabalho. Tá? Então, está relacionado com linearidade da curva de calibração. Então, né, como resposta, nós teríamos aqui a letra B, né, sendo a alternativa correta, associado com essa ideia, então, de sensibilidade. Bom, para fechar, então, questão 10, tá? A questão do IBFC 2013, também, perito da PCRJ. Tá? Os ensaios qualitativos para resíduo de tiro eram realizados no Instituto de Criminalística. Hoje, as técnicas utilizadas preferencialmente são a absorção atômica e a microscopia eletrônica de varredura. Tá? De toda a sorte, os ensaios qualitativos ainda são utilizados nos laboratórios forenses, podendo ser utilizados como ensaios preliminares. A este respeito, relacione os analitos e os ensaios da química analítica qualitativa corretamente para a sua identificação. E aí a questão nos deu aqui uma tabela e a partir dessa tabela ele já nos dá as assertivas ali, qual seria a alternativa correta. Tá? Então a letra A, você tem aqui uma tabela que contém o analito, na outra, né, a descrição de um ensaio qualitativo. E aí ele diz o seguinte, letra A, o analito, o íon nitrito, reação com acetato de chumbo, forma-se precipitado negro. Já na identificação do ânion nitrato, reação com reagente de Gris, que fornece coloração vermelho-púrpura. O íon sulfeto, reação com cloreto de bário, né? Reação com cloreto de bário forma-se um precipitado branco. Já no SO2O3, reação com nitrato de prata em meio ácido,
forma-se precipitado branco, que passa a amarelo, depois castanho ou negro. E o íon sulfato, reação com ferro cianeto de potássio, formando-se precipitado azul. Tá? Aí você tem essas alternativas, né? E qual seria a alternativa correta? Tá? E aí aqui, eu vou passar para vocês, qual seria os reagentes, né, que cada um desses elementos citados, né, formariam um precipitado, né, que você está vendo que todas as afirmações estão relacionadas com o desenvolvimento de cor, então é precipitado é a formação de um complexo. Tá? E aí, no caso do NO2-, né, a gente tem como reagente, tá? O reagente seria o F2. Na verdade, fazer o seguinte, tá? Seria o sulfato de ferro 2. Tá? Então, quem seria o reagente, né, para determinação do nitrato? Tá? Seria o sulfato de ferro 2. E esse sulfato de ferro 2 forma uma cor marrom esverdeada. Uma cor marrom esverdeada. Portanto, não pode ser alternativa de acordo com a afirmação. Tá? Para o NO3, você tem o seguinte. O reagente também é o sulfato de ferro 2. Tá? Sulfato de ferro 2. Só que o que né, difere um do outro? Esse daqui forma um anel. Imagina que você está usando um tubo de ensaio. Naquele tubo de ensaio vai formar um anel marrom. Tá? Que caracteriza, então, a presença do nitrato. E já o nitrito, ele forma, né, desenvolve ali na solução uma cor marrom esverdeada. Tá? No caso do sulfeto, do S-, tá? Você tem o seguinte. Quem que é o reagente do sulfeto? O sulfeto é fácil. Tá? Ácido clorídrico. Com ácido clorídrico, ele vai formar isso daqui, ó. H2S, que tem um cheiro bem característico, tá? Que é esse aqui, ó. Odor de ovo podre. Sim. Tá? É dessa forma que identifica a presença de sulfeto, tá? É mais, né, uma determinação organoléptica, digamos assim. Vai usar o seu sentido, que vai, né, evoluir ali do meio esse cheiro ruim, que é o que? O ácido sulfídrico sendo formado. Tá? Presença de ácido clorídrico. E o outro que ele fala é o sulfato. Tá? No caso do sulfato, quem que é o reagente? No caso da determinação de sulfato, usa-se o íon bário. Tá? Porque na presença de sulfato, você forma o BaSO4. BaSO4, um sal pouco solúvel, né, que forma um precipitado branco. Então, aqui ocorreria a formação de um precipitado branco. Então, esses aqui seriam os reagentes para a determinação nitrito, nitrato, sulfeto, sulfato. Tá? Com base nessas afirmações aqui, né, se a gente voltar aqui para a afirmação da questão, a única aqui, né, não foi a que eu trouxe aqui, então, portanto, vai ser a correta, é a determinação do SO2O3, tá? Que vai reagir com nitrato de prata, tá, em meio ácido, formando um precipitado branco, que depois passa para amarelo e, por fim, se torna castanho ou negro, tá? Por efeito ali do processo de reação. Tá? Então,
essa daqui, a letra D, seria a alternativa correta, tá? Novamente, né, uma questão igual à primeira, que era bem relacionada com aquela marcha analítica, né, de separação, de identificação e separação de cátions, aqui está relacionado com a separação e identificação de ânions. Lembrando que os ânions não têm um grupo, tá? A gente não agrupa ânions igual a gente agrupa cátions, porque não existe um reagente que seja como se fosse um reagente de grupo, ou seja, um reagente comum a cada um dos ânions, né? Então, cada um vai se comportar de uma maneira diferente. A parte boa é que tem bem menos ânions do que cátions, né? Então, fica mais fácil essa análise. Então, de modo geral, a gente fecha essa resolução de questões aí associadas com essa parte inicial, mais análise qualitativa e quantitativa, né? E na próxima, a gente vai falar sobre as técnicas cromatográficas. A gente vai ver as questões aí, como são cobrados as teoria, né? Como que a cromatografia ela aparece nas questões aí dos diferentes concursos, tá? Então, a gente se vê na próxima aula. Até lá!